como fazer um diagrama elétrico fotovoltaico para aprovar o seu projeto de primeira na concessionária. Se você tem essa dúvida, tem vontade de aprender ou precisa destravar aquele projeto que não sai do lugar de jeito nenhum, você está no lugar certo. Hoje eu vou te mostrar como eu faço o diagrama elétrico de um projeto fotovoltaico de forma direta e sem enrolação. Eu vou te entregar quais são as principais informações que você tem que apresentar para a concessionária aprovar a sua obra sem dor de cabeça. Muitos profissionais acham que para aprovar o projeto, o ideal é encher a prancha de informações, colocar imagens em 3D, detalhar a carga do cliente, mostrar layout das placas no telhado e ficar inventando a moda no desenho. Eu preciso te falar que esse é o principal erro de um iniciante nessa área. Uma coisa que a gente aprende com a experiência de aprovar projetos é que as concessionárias, elas gostam de um certo padrão de projeto. Se você apresenta o básico bem feito, sem erro técnico, é muito provável que você não tenha problemas. Pelo contrário, se você colocar muitas informações na prancha, você acaba dificultando a análise do seu projeto. E por que isso acontece? Pensa comigo, quando o analista aprova seu projeto e carimba a prancha com o selo de aprovação, ele está afirmando e assumindo a responsabilidade de que tudo que está desenhado ali está correto. Se você enche o projeto de informações desnecessárias, o analista tem muito mais trabalho para conferir tudo o que você apresentou. E sabe qual os possíveis resultados disso? Ele pode simplesmente reprovar o seu projeto só para pedir a retirada dessas informações desnecessárias, ou ele acaba sendo muito mais rigoroso com a sua aprovação, exigindo coisas que em um projeto básico bem feito ele muito provavelmente não pediria. A regra de ouro que eu quero deixar para vocês nesse momento é: façam o básico bem feito e apresentem somente as informações necessárias para o projeto. Então, pessoal, aqui para mostrar a melhor forma de fazer esse diagrama, de projetar esse diagrama e de organizar toda a parte que a gente vai apresentar para a concessionária, eu estou mostrando aqui para vocês um caso real. Eu realmente estou elaborando o diagrama desse cliente, inclusive eu vou entregar esse diagrama para a equipe de instalação amanhã, para eles estarem realizando essa instalação. Esse cliente é um projeto muito interessante. Aqui, esse cliente ele realizou uma compra muito grande de inversores e placas, e ele vai fazer no total 7 sistemas. Ele tem vários galpões, então ele vai colocar sistema em vários galpões que ele tem, na casa dos pais dele. E o que eu vou estar realizando aqui, o dimensionamento para vocês hoje, é esse sistema pequenininho aqui. Os maiores aqui eu já fiz, né? Então eu preciso entregar esse aqui amanhã e é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje. Depois de você já ter definido quais são os inversores que você vai utilizar e os módulos que você vai utilizar, esse cliente aqui ele já comprou esses materiais chegaram no galpão logístico desse cliente. Eu puxei aqui o datasheet. Essa instalação aqui ele vai utilizar um inversor da Huawei de 15 kW, é um excelente inversor, gosto muito dos inversores da Huawei. Eu abri o datasheet tanto dos módulos quanto do inversor que o cliente comprou para estar realizando aqui o dimensionamento. E aqui as informações principais que nós vamos utilizar, a gente vai escolher aqui, ó, essa coluna é a coluna das informações do inversor que a gente tem interesse, que é o de 15. Aqui ele vai estar trazendo algumas informações, como eficiência máxima, potência máxima do inversor, entre outras. Aqui o que interessa aqui para a gente no dimensionamento em si. Temos a informação do range de operação do inversor, quer dizer que aqui ele está mostrando o mínimo de tensão que você tem que colocar ali no inversor. Quando você vai agrupando placas em série, a tensão delas vai se somando. Nessa somatória, nesse agrupamento de placas que a gente chama de string, ela tem que estar entre esse range aqui, o mínimo 200, máximo 1000. Você não deve deixar nem menos e nem mais do que esse range aqui. Essa informação do range de operação do inversor, ela é comum para todas essas potências aqui. Temos a tensão que ele vai começar a gerar, então se você colocar, se ele tiver ali uma tensão CC menor que 200, o inversor não vai ligar. E aqui é uma tensão de operação ideal. Então, quando for dimensionar as placas, deixar a tensão na entrada CC próxima a 600 volts vai ser o ideal aqui para o nosso projeto. Aqui nós temos outra informação muito importante, que é a máxima corrente de entrada ali no MPPT, que ele está falando aqui, quando a gente usa duas strings, o máximo é 30, quando a gente usa uma string, o máximo é 20. Então, quando a gente vai dimensionando, a gente tem que respeitar esse valor aqui. Aqui ele está informando a corrente de curto-circuito, e aqui a outra informação muito importante, números de MPPTs e
máximo de inputs por MPPT. O que ele está dizendo aqui? Que ele tem 2 MPPTs e cada MPPT tem 2 entradas para strings. Então, eu posso colocar 2 strings em paralelo em cada MPPT. Beleza, aqui a gente já começa a enxergar essas informações que são importantes aqui para o nosso projeto. E aí a gente vai analisar aqui as placas, os módulos fotovoltaicos. A placa que a gente tem lá, o módulo que a gente tem lá, é de 620 watts pico. É essa placa aqui. Então aqui a gente tem a máxima potência dela, que é 620. Aí temos aqui a tensão de circuito aberto, o VOC, que aqui é de 48,5 volts. E temos a corrente de curto-circuito, que é 16,15. Tensão de máxima potência, VM, 40,15. E corrente máxima de potência, que é 15,45 amperes. O que acontece? Quando a gente vai fazer o diagrama, a gente vai considerar a corrente máxima IM, que é de 15,45, e a tensão máxima de potência, que é 40,15. Por que não utilizar essa aqui, 48,5? Porque essa aqui é uma corrente de circuito aberto. Quando o inversor estiver em operação, ele vai estar em circuito fechado. Circuito aberto, o inversor não vai funcionar, não vai gerar. Mas então, por que é importante essa informação de tensão de circuito aberto? Quando você vai realizar um comissionamento do sistema, ou quando a concessionária vai fazer a vistoria, quando ela for medir a tensão no MPPT que chega no inversor, ela não vai medir a tensão de circuito fechado. Essa tensão do circuito fechado só vai acontecer quando o conector do MC4 que vem das strings estiver conectado no inversor, estiver com o circuito fechado. Quando você abre ele, você vai medir a tensão de circuito aberto. Por exemplo, se você tem 10 placas em circuito fechado, você vai ter uma tensão de 401,5 volts. Quando o circuito estiver aberto, ou seja, quando o MC4 estiver desconectado, quando a string estiver desconectada do inversor, a tensão que você vai medir ali é 485 volts. Então é uma tensão muito diferente, que dá uma diferença considerável. Por isso que o datasheet ele traz essas duas informações para quando você for fazer o comissionamento ou quando a concessionária for fazer o comissionamento, ela ter certeza ali do que ela está medindo. É até possível identificar quantas placas tem na string só medindo a tensão no MPPT. Você pega o datasheet da placa, olha a tensão de circuito aberto dessa placa, pega a tensão que você está medindo e divide os dois valores. Divide a tensão que você está medindo pela tensão de circuito aberto do datasheet do módulo, e aí você vai conseguir saber ali mais ou menos quantas placas tem naquela string. Depois dessas explicações, vamos para o dimensionamento de fato. Aqui, nós sabemos que nesse telhado aqui, ele tem 28 placas. Por que a disposição das placas está assim? Porque essas placas não estão encostadas uma na outra. Eu gosto de deixar um espaçamento para manutenção. Isso aqui é um telhado de fibrocimento. Telhado de fibrocimento, normalmente, quando você vai instalar os módulos, eles ficam na orientação contrária do caimento do telhado. Aqui vocês podem ver que as linhas do telhado aqui, elas estão na vertical. Então, quando você está tratando de fibrocimento, os módulos eles devem ser instalados na horizontal. Quando você está trabalhando com telhado metálico, aí já muda. Se esse telhado aqui fosse metálico, a forma correta, mais indicada de instalar os módulos seria nessa orientação aqui, ó, seguindo a mesma risca do telhado, mas não é o caso. Tenho exemplos aqui, ó, por exemplo aqui, ó, isso aqui, ó, é um telhado metálico. Vocês podem ver que a orientação da placa está seguindo o caimento do telhado. Em fibrocimento é diferente. Nós temos 28 placas, né? Mas agora a gente vai ver se realmente a gente consegue instalar essas 28 placas nesse inversor de 15. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos verificar se eu posso instalar 2 strings por MPPT. É muito importante isso. Então, nós sabemos que nós temos 2 MPPTs. Cada circuito desse aqui representa um MPPT. Nesse caso aqui, a gente está com 2 strings por MPPT, só que eu não sei se eu posso utilizar dessa forma. Nós sabemos que a corrente de potência máxima é 15,45 amperes. E nós sabemos que a corrente máxima para esse inversor é 30 amperes. Se eu utilizar apenas uma string, vai estar entrando no inversor uma corrente de 15,45 amperes, que está dentro do limite aqui de uma única string. Se eu for usar 2 strings, eu não posso passar de 30. E como aqui é 15,45, eu não posso utilizar. Porque se eu colocar 2 strings, as strings elas vão estar em paralelo uma com a outra. Elas vão ter a mesma tensão, mas as correntes vão se somar. Ali, utilizando 2 strings, eu vou ter 30,9 amperes. Eu tenho que obedecer essa informação do fabricante e não utilizar essa configuração. Nós temos 28 placas, né? 28 módulos. Se eu dividir, eu posso usar 2 strings, então vou dividir por 2, 14
módulos. Se eu tenho 14 módulos, esses módulos eles são instalados em série. Pela lei de Ohm, quando eu instalo módulos em série, a tensão deles se somam. Se eu tiver 14 módulos, a tensão em circuito fechado dele é 40,15 volts. Então eu pego 14 vezes 40,15. Eu cheguei numa tensão de 562,1 volts. Esse resultado é bom? Vamos olhar lá no datasheet do inversor. O range de operação é entre 200 e 1000. A melhor tensão de operação desse inversor é 600. Pelo resultado que a gente encontrou aqui, nós estamos próximo desses 600. O sistema está bem balanceado. Chegamos à conclusão que essa configuração está boa. O que é importante a gente verificar nessa questão aqui? A gente nunca deve ficar muito próximo do mínimo e nem muito próximo do máximo. Com esses cálculos que a gente fez, com essa informação que a gente verificou aqui, já dá para a gente fazer o nosso diagrama. A placa que a gente está utilizando é essa aqui, então as tensões e as correntes já estão aqui certas. O que eu preciso mudar é essa informação aqui. No caso, é uma string de 14. Na real, aqui a gente não tem essa segunda string. Então, nós podemos apagar essas informações aqui. Aqui no diagrama, a gente precisa primeiro se preocupar de representar a quantidade de placas em cada string, a marca e o modelo dos módulos é muito importante, a corrente de operação e a tensão de operação. Logo acima, nós precisamos mostrar o total. Essas placas aqui, ó, elas estão em série uma com a outra. Todas elas vão ter a mesma corrente, pela lei de Ohms. Aqui vai ser 15,45 amperes. Agora, a tensão, a gente precisa somar. A tensão se soma quando ela está em série. Então, aqui vai ser aquela mesma conta que a gente fez anteriormente. A gente vai ter aqui 40,15 vezes 14. A gente tem 562,1. O outro lado aqui vai ser igual, que nós estamos trabalhando aqui com strings idênticas. Aqui, novamente, a gente precisa apresentar essas informações aqui de novo. Esse retângulo aqui, ele representa o inversor. Então, aqui está representando a entrada de um MPPT e aqui a entrada de outro MPPT. No caso aqui, a gente não tem, a gente só tem dois. Aqui a gente já está representando informações dentro do equipamento. Essa informação aqui, ela vai se repetir, certo? Por que ela se repete aqui? Porque a gente precisa informar sempre a corrente e a tensão que o equipamento está trabalhando. No caso, como a gente só tem, no MPPT a gente só está usando uma string, a corrente dessa string aqui é a mesma corrente total desse MPPT. Se a gente estivesse trabalhando com outra string nesse MPPT, aqui teria que ter a tensão dessas duas strings, que é a mesma. As strings elas sempre são trabalhadas em paralelo, então elas sempre têm a mesma tensão, mas a corrente se soma, é o contrário. Quando a gente trabalha em série, a tensão se soma e a corrente é a mesma. Quando a gente trabalha em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se soma. Como não temos string em paralelo, a gente só repete os valores aqui e aqui da mesma forma. Aqui a gente também tem que representar o cabo, a bitola do cabo que a gente está trabalhando, aqui no caso 6 milímetros. Poderia ser 4 milímetros também, não teria nenhum problema quanto a isso, mas o cabo que a gente está usando é 4. Aqui temos a informação interna do DPS. Aqui temos informações de seccionamento interno do inversor. Aqui a gente tem que representar se a string box CC é integrada ou não ao inversor. No caso aqui é integrada, por isso que eu estou falando que isso aqui tudo é o inversor. Se ela não fosse integrada, isso aqui seria um quadro à parte, entrando no inversor. Aqui você coloca o modelo do inversor. É esse aqui. Vou pegar esse nome todo aqui. É esse inversor que a gente está trabalhando. Abaixo do inversor nós temos o sistema em energia CC, em corrente contínua, e acima em corrente alternada. Depois de fazer todos os cálculos e dimensionamentos da parte CC do diagrama, nós precisamos configurar a parte CA, que é a parte de corrente alternada. Ele vai fornecer uma corrente em torno de 25 amperes. Nós temos que dimensionar um cabo que consegue conduzir toda essa corrente. Um cabo de 4 milímetros está muito perto do limite, levando em consideração o inversor ele vai injetar corrente durante o dia inteiro sem parar. Precisamos dar uma folga térmica para esse condutor. Então a gente escolhe um cabo de 6 milímetros e um disjuntor trifásico de 32 para proteção desse cabo. Nós também colocamos aqui DPS em cada fase para realizar aqui a proteção contra tensões nocivas no circuito. Conectamos esse cabo de 6 milímetros que vem do inversor na rede existente do cliente. Aqui no caso, ele tem um padrão trifásico de 63 amperes, um cabo de 16 milímetros. Só de bater o olho aqui, a gente consegue identificar que a instalação elétrica interna do cliente, ela comporta a geração do inversor.
certo? Porque aqui o inversor vai injetar em torno de 25 amperes. O que vai acontecer é que esses 25 amperes, eles vão poder seguir o caminho aqui da direita em direção à carga do cliente, sem ter nenhum problema. E em caso desses 25 amperes não serem solicitados em algum momento do dia, ele vai fazer o caminho pela esquerda, vai passar pelo medidor bidirecional e vai para a concessionária. No diagrama, nós representamos a rede de distribuição da concessionária, os cabos que vêm até o padrão, que é uma representação do padrão. Informamos aqui o medidor bidirecional a instalar. Aqui nós precisamos informar o número da unidade consumidora, o disjuntor existente do padrão. Informamos que o medidor bidirecional será instalado após a aprovação do projeto e representamos o cabo que vai até o quadro de distribuição geral do cliente. Aqui, uma coisa que vale ressaltar é que, como a concessionária só está interessada em analisar o projeto da energia solar, para eles não interessa essas informações aqui. Então, eles não vão analisar, eles não vão procurar saber se na unidade consumidora do cliente tem um ar-condicionado ou dois. Então, isso aqui eu coloco uma informação genérica, não vai mudar nada no projeto. Além do diagrama unifilar, você vai precisar de disponibilizar no projeto a legenda, explicando o que é cada um dos componentes do diagrama unifilar. Vai ter que colocar algumas notas, vai precisar mostrar a vista do padrão do cliente. Se ele for uma medição grupo B, como essa aqui, um desenho simples já resolve. Você indica também que será instalada uma placa de advertência nesse padrão. Você precisa representar um detalhe informando que será instalado uma placa de cuidado no transformador da rede de distribuição que atende à unidade consumidora, detalhes das placas e, em alguns casos, você precisa fazer uma planta de situação, aí vai depender de cada concessionária. Eu indico vocês fazerem essa planta de situação, inclusive eu vou acrescentar ela aqui nesse projeto. No mais é só isso, você não precisa apresentar muito mais informação do que isso, colocar vista 3D, layout de módulos no telhado, isso aí vai só complicar a análise do analista da concessionária. Ele só quer saber se o seu sistema está bem dimensionado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu peço que vocês curtam o vídeo aí embaixo, se inscrevam no canal para que vocês possam apoiar o canal e eu sempre estar trazendo aqui vídeos de engenharia do meu cotidiano, tudo que eu trabalho no dia a dia eu vou estar trazendo aqui para vocês.